E falando em idosos, eu recebo aqui na TV UP a médica geriatra, a doutora Marília Souza, para falar um pouquinho mais com a gente sobre esse assunto, sobre a terceira idade, essa idade aí cheia de experiência, né, doutora? Boa tarde, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Já começo com você. O Brasil, ele até então era um país bem jovem, né, mas agora, com tanta promoção de saúde, né, as pessoas estão envelhecendo, a expectativa de vida depois está aumentando, você pode me passar a idade. O Brasil, ele está preparado principalmente em relação à saúde e a sua especialidade, né, na geriatria? Tem médicos suficientes para atender todo esse público, toda essa demanda? Viu? Não tem. O número de geriatras que têm título de especialista são muito poucos aqui ainda no Brasil. O país está envelhecendo, nem a população está preparada para esse envelhecimento, né? E o governo menos ainda, certo? Porque a gente vê esses idosos tão ativos, né? Sim. Fazendo esses trabalhos voluntários, né? Muitos deles continuam na academia, fazem hidroginástica, muito ativos e às vezes também, paralelo a isso, tem algum problema de saúde. Quais são as principais doenças que acometem a terceira idade e como, a princípio de tudo, relacionar com uma promoção de saúde, doutora? São 3 grandes grupos. Os cardiovasculares, derrame, infarto, arritmias, os osteoarticulares, osteoporose, artrose e as neoplasias, o câncer, que acomete principalmente. Então são nesses 3 grupos que a gente age prevenindo, seja primária, secundária ou de maneira terciária. E como promover, como melhorar isso ou como evitar? Então você tem 3 níveis de prevenção. A prevenção primária é o paciente que não tem nada e você vai orientar. O principal, não fumar, fazer atividade física, isso é uma das coisas que mais causa impacto em manter o status funcional, que a gente fala, é manter a independência e a autonomia do paciente. Mexa-se, não importa o quê, né, algo que você goste, né? Não abuse do álcool e coma direito. Certo? A prevenção secundária, o paciente teve algum problema, então ele teve hipertensão e teve um derrame, por exemplo, né? Então você vai impedir com que isso se repita, com que aconteçam outros problemas. E a terciária, ele teve um derrame, então eu não vou deixar ele ficar acamado, eu não vou deixar ele evoluir com osteoporose. Então são esses 3 níveis de prevenção que você pode agir, certo? O principal é o primário. Esse é o nosso foco, que é o paciente que não tem nada e você quer que ele não tenha, porque envelhecer não precisa ser sinônimo de adoecer. Você pode envelhecer, mas não adoecer. Em que momento que esse paciente ele é tido como idoso, ele tem que fazer essa primeira consulta com o geriatra? Em que idade? O geriatra ele está indicado já a partir dos 45 anos, mas eu digo que uma boa idade são 60 anos. 60 anos eu acredito ser uma boa idade, porque é a partir daí que você começa, vamos dizer assim, o corte para procurar a maioria das neoplasias, é a partir daí que começa a maioria dos problemas cardiovasculares. Então, com 45 anos, normalmente os pacientes já têm um ginecologista, um cardiologista que ele acompanha. O geriatra, eu não acredito que ele faça tanta diferença, mas a partir dos 60, sim. E o que muda tanto na pessoa a partir dos 60 anos, em relação ao corpo, em relação... o que precisa ser feito, doutora, a partir dessa idade? Na verdade, eu digo assim, olha, você tem 3 níveis de atuação. 3 coisas onde você, teoricamente, poderia impedir de envelhecer. Geneticamente, eu não tenho nada para fazer, porque o paciente nasce com aquilo. Eu tenho o quê? Eu tenho a exposição ambiental também não, porque é aquilo que o paciente foi exposto a vida inteira. Eu tenho no estilo de vida, certo? Então, é aí que eu vou atuar. Como assim o paciente, vamos supor, com 60 anos, o que tanto muda? O que tanto muda e como melhorar essa mudança, digamos assim, porque principalmente as mulheres, né, tem um problema enorme em envelhecer. Na verdade, as células elas vão mudando. Existe todo um processo antioxidante e não se sabe, existem 1 milhão de teorias tentando explicar o envelhecimento e você não sabe exatamente por que isso começa a acontecer. Mas a verdade é que existe uma piora muito grande a partir dessa idade. Então é aí que você tem que agir.
Por isso é tão Os mais importante. radicais dizem que a partir dos 21 anos você já está envelhecendo, né? Mas na verdade acima dos 60 está de bom tamanho o corte. E tem aquele paciente que ele procura, vamos por assim, semanalmente, né? Os médicos vivem, né, nos consultórios, e tem aquele que só procura quando está com uma dor extrema. Qual o perfil desses dois pacientes? Seria mesclar tudo isso e ter um intermediário? Seria o ideal aí para ter uma saúde ao envelhecer? Isso existe uma frase que a gente diz em medicina, que quem tem muito médico não tem nenhum médico. Então, tenha um médico e é ele que vai gerenciar todo o resto, que é isso a função do geriatra. Porque senão você tem muita mistura de remédios e isso também causa doenças no paciente. E o outro extremo, que é procurar só quando está morrendo, também não resolve. Por quê? Porque você já perdeu todo o time de tratamento. Certo? Então, nem tanto, nem tão pouco. Eu acredito assim, entre 4 e 6 meses é um bom tempo para se procurar fazer aquela o médico, fazer a exame consulta, regular, né, retornar os exames anuais. Acho importante isso. Né? Anualmente, pelo menos os exames não devem ser feitos direto, a não ser que hajam alterações, mas a procura do médico, a medida da pressão, entre 4 e 6 meses, acho um período assim, de bom senso. E não associar tantos remédios diários também, né, doutora? Justamente, hoje a iatrogenia são os erros com remédios. Por quê? Porque a vizinha prescreve um, o farmacêutico prescreve outro, o médico prescreveu outro, ela não gostou, ela trocou a marca e aí juntou tudo. Então eu tenho pego no consultório, e os colegas que atendem idosos também, muito erro de medicação. Isso é uma coisa que acontece muito frequentemente. Então, por isso é tão importante a promoção de saúde. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela sua participação.